ideia da doutrina espírita. Traz essa ideia do inferno e traz a ideia da doutrina espírita. E depois o purgatório, né? Então, porque ele fala o purgatório. Então, o céu e o inferno foi uma forma que a igreja, na época, conseguiu de explicar a vida após a morte. Né? Tem algumas religiões hoje que acreditam que vai ter o juízo final, então morreu, fica num estado adormecido até chegar ao juízo final. É uma outra ideia. Mas na época de Allan Kardec era muito forte a ideia do catolicismo, que era a que predominava. E aí surge o purgatório, porque cometi uns erros, cometi. Às vezes eu xinguei alguém, né? Fiz uma outra coisa ali, mas eu não matei ninguém. Eu não roubei, não assaltei banco, não roubei lá o aeroporto, né? Assaltando lá os 700 quilos de ouro. Então, como que eu posso ir para um lugar, sofrer o mesmo tanto que uma outra pessoa que cometeu esses crimes? Cadê a justiça de Deus? Então, aí eles criam um purgatório. Ah, não, vocês cometeram só alguns errinhos, mas não é suficiente para ir para o céu? Vocês ficam aí no purgatório um tempo para se depurar e depois ter mérito para ir para o céu. Era a ideia. Aí depois vem o questionamento das crianças. Allan Kardec não coloca aqui, mas até quem é católico, né? Quem já foi católico ou tem conhecimento, sabe que aí existe o limbo, que é para onde vai as crianças. Porque à medida que a humanidade vai evoluindo, o conhecimento vai se ampliando, esses questionamentos sobre a vida, eles vão também se ampliando. Então, no momento, a ideia do céu e do inferno satisfazia a nossa curiosidade. Só que quando nós fomos crescendo como espíritos, isso já dava uma embolada na nossa cabeça. Então, às vezes a gente já fica aí com dúvida e questionamento. Ah, mas e se acontece essa situação? Então, foram criando aí outras explicações também. Então surge, né, o purgatório. E depois ele continua falando sobre as doutrinas das penas eternas, porque tinha-se a ideia de que vai para o inferno eternamente, vai para o céu eternamente. Então essa de eterno, de não ter fim, como que funciona isso? Como que Deus pode criar um ser, filho dele, que cometeu erro, então está condenado eternamente? Eternamente não acaba nunca. Nossa mente às vezes não tem nem condição de entender, mas para sempre. Naquele sofrimento, porque cometeu um erro, às vezes por falta de conhecimento, por falta de oportunidade, né? Por circunstância ali de desespero, a pessoa cometeu um erro. Aí que pai, né? Eu não sou mãe, mas eu sou tia. Eu, enquanto tia, eu não ia querer que meu sobrinho sofresse eternamente. Imagina um pai e mãe, né? A mãe, às vezes, a mãe tem mais coração mole, né? Às vezes o pai é mais firme. Põe de castigo a criança porque fez uma coisa errada, já fica ali, né? Ai, coitado. Não, mas ele tem que ficar ali porque ele tem que aprender. Mas ele não fica eternamente ali de castigo, né? Um tempinho, pronto. Ah, hoje você vai ficar sem ver televisão porque você fez aquilo. Mas não é eterno, não. Até você morrer, nunca mais vai ver televisão. Então, nós que somos falíveis, imperfeitos, temos essa distinção, temos esse amor para com aquele filho. Imagine Deus. Aí vem colocando, então, as penas futuras segundo o Espiritismo. Então, ele vem explicando a lei de causa e efeito, que aquele período ali é um período temporário, é o período necessário para que o espírito se desperte para mudança de comportamento. E aí ele coloca, por que então a gente tem essa ideia de que é eterno? Porque o espírito, quando está sofrendo, ele não vê perspectiva de melhora, para ele aquele tempo de sofrimento passa a ser como eterno. Ele não consegue enxergar o fim daquele sofrimento.
Mas por maior que seja aquele período de sofrimento, ele vai ter um fim. Alguns vão sofrer um pouco menos, outros vão sofrer um pouco mais, mas aí depende de cada um individualmente, mas nunca é para sempre. Por mais, sei lá, 10 mil anos que passe, mas foram 10 mil anos, acabou. Agora ele vai ter aí pela frente as oportunidades para continuar o seu processo de evolução. Uns vão ficar lá 5 anos sofrendo, mas nesse período de 5 anos, o sofrimento, que Allan Kardec fala, às vezes o sofrimento é tão grande que ele não consegue enxergar um fim para aquele sofrimento, mas ele existe. E aí ele vem falando dos anjos, dos demônios, né? Que é a ideia também que se tinha que Deus criou os anjos e nós aqui tudo para sofrer. Aí que pai é esse, né? Ah não, meu filho mais velho vai ter tudo, vai ter a melhor escola, vai ter as melhores comidas. O filho mais novo não, você vai sofrer. Se você quiser comer, você vai ter que ir lá pro sinal pedir, você vai ter que lavar carro, vai ter que... Que pai que faz isso? Qual que é o peso e a medida para pôr um filho numa situação totalmente confortável, criar um ser perfeito, anjo, e nós aqui tudo sofrendo? Por que ele não me criou como anjo? Eu queria ser anjo também. Então vem mostrando, né, que tem essa ideia porque a nossa mente até então não conseguia alcançar esse processo da evolução espiritual. Então quando tinha a notícia, né, ouvia as imagens de um ser iluminado, é porque Deus criou ele assim, porque eu, coitado de mim, tô aqui sofrendo. A gente não conseguia perceber que aquele também era o nosso destino. E os demônios, a teoria dos demônios aí, e o demônio maior, Satanás, que é a teoria do anjo decaído. Então, como que Deus cria um ser perfeito, anjo, mas que em algum momento se revoltou contra o seu próprio Criador? Deus escorregou nesse aqui, porque não era então perfeito. E na nossa ideia, a gente coloca o demônio quase que mais forte que Deus. Porque se a gente olha o mundo, é só o demônio que está mandando aí, ó. Ninguém faz nada certo. Aí fala, e Deus está perdendo para ele. Não é? E os anjos? O que os anjos estão fazendo? O anjo vem e me inspira. Mas o demônio está mais forte do que Deus. Porque no fim das contas, a gente acaba escolhendo o lado errado. Então, o que a doutrina vem nos falar? Que essa ideia desses espíritos maus, na verdade existe, porque são espíritos e somos nós, cada um demôniozinho, uns maiores, outros menores, mas ainda arraigado ao mal. Mas não é eterno. E não foi esse ser perfeito que se revoltou contra o Criador. É, na verdade, esse espírito nesse processo de aprendizado, esse processo de evolução, que escolheu as ações fora da lei de Deus e arraigado no mal. Então, quando esse espírito insiste no mal, ele se torna aí um obsessor, se torna um perturbador da sociedade. Mas vai chegar um momento em que ele também, através da dor, do sofrimento, vai se despertar para o seu processo de evolução. Porque isso está em nós, está interno, né? Está na nossa consciência. Ou quando Allan Kardec questiona os espíritos, e onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, cada um de nós temos na nossa consciência as leis de Deus. Em algum momento, elas se despertarão. Então, quando a gente, às vezes, faz alguma coisa e fala, nossa, eu não devia ter feito aquilo, já é a lei divina aí, ó, nos cutucando. Fala, ó, você saiu da lei. E à medida que nós vamos ampliando o nosso entendimento sobre a vida, sobre Deus, sobre as leis, maior fica a nossa responsabilidade
E essas ações no bem, elas se ampliam, assim como o que é certo e o que é errado também. Então, às vezes, uma coisa que hoje, e a gente vê isso na evolução da humanidade, né? Quando igual o Evangelho fala do duelo. Então, na época que existia o duelo, era a lei da sociedade, era a lei de justiça natural. E hoje a gente vê isso como um absurdo. Como que na época, né, duas pessoas, por causa de honra, se propunham duelar. Mas era a condição da época. Então hoje a gente já não aceita esse tipo de comportamento mais. Mas tem comportamento hoje que a nossa lei até permite, mas que é contrário à lei de Deus e que vai chegar uma época em que nós também já não aceitaremos, por causa desse entendimento que vai se ampliando. Aí ele vem falar então da intervenção dos demônios nas modernas manifestações. Então ele vem explicar essa teoria, né, qual é a visão que a igreja tinha de demônio, o que a doutrina espírita então entende como sendo os demônios. E agora, no próximo capítulo, ele fala como que esses espíritos, ainda voltados para o mal, podem interferir nas comunicações mediúnicas, nos trabalhos mediúnicos, que ele coloca ali, né, como as manifestações modernas, porque aí já estava diminuindo as manifestações físicas, né, os movimentos da mesa, as aparições, movimentos de objetos, e estava sendo aí ampliada essas manifestações inteligentes através da psicografia, psicofonia. E ele vem falando então depois da proibição de evocar os mortos, porque a gente vê o desenvolvimento do raciocínio dele, que aí ele chega nas manifestações, que é um fato, é natural, a mediunidade. E ele remete então que às vezes hoje a gente até encontra, às vezes evangelho que fala, mas é proibido, porque eles vão lá no Velho Testamento, quando Moisés proíbe evocar os mortos. E Allan Kardec então pega essa parte e discute ela também. E mostra que na época era necessário, porque tinha as pessoas, né, os médiuns, que eram chamados de magos, ou os pítons, as pitonisas, e as pessoas acostumaram tanto com essa mediunidade, apesar de não conhecer o processo, mas sabia que ali, né, falava através daquela pessoa, e eles iam pedir opinião, sugestão do que deviam fazer. E virou uma coisa assim tão banal e estava sendo usado de forma tão egoísta que Moisés então proíbe. Só que ele não só proíbe, igual Allan Kardec fala, ele na verdade instrui, fala, olha, tem que fazer na verdade a vontade de Deus, seguir os mandamentos de Deus. E então ele proíbe evocar os mortos. E Moisés devia saber que não tem como, mas ele estava orientando ali aquela população, que era para evitar então de procurar essas pessoas, porque se a pessoa ia comprar, tem uma vaca aqui, não sei se eu vendo ou se eu não vendo. Vou lá, ó. A pitonisa, a abelha pitonisa, vou lá. Eu devo ou não vender minha vaca? Eu vou casar. Deixa eu lá, né? Eu devo ou não casar? Então, virou uma coisa assim, tão banal que qualquer coisa que as pessoas iam fazer na época, recorriam aos espíritos, e nós sabemos que os espíritos que estão dispostos a esse tipo de trabalho são espíritos não muito orientados, né? Não muito evoluídos e muitas vezes não bem intencionados. Então, Moisés, para tentar ali educar, ele faz essa proibição. Botar ordem na casa. Colocar ordem na casa. Aí você imagina, né? Hoje a gente sabe que ainda existe, né? Essa questão de que tem até a curiosidade, às vezes, eu não sei o que eu vou fazer, aí a gente joga até a responsabilidade para o outro, né? Não, mas eu fui lá, a cartomante me falou isso, né? Fulano me falou aquilo, então eu fiz o que mandou. Só que aí vem as consequências. Então ele
ele discute também essa questão, que às vezes as pessoas até falam, né, como argumento contrário à doutrina espírita. Mas a gente sabe que não há como proibir a mediunidade, porque ela é natural. Se ela tiver que ocorrer, ela vai ocorrer. E aqui a doutrina espírita vem nos orientar é como utilizar essa capacidade mediúnica. E na segunda parte, então, ele vem reunir os exemplos acerca da situação da alma durante e após a desencarnação. Então aqui, né, na primeira parte, ele vem discutindo todas essas teorias, esses entendimentos, e na segunda parte, aí ele coloca no primeiro capítulo o passamento, que aí ele vem explicar esse processo da desencarnação, esse período aí de morte, como que acontece, e depois ele vem trazendo relatos de espíritos felizes, que é o que todos nós queremos ser, ir para o céu, ser espíritos felizes. Então ele vem, né, os espíritos vêm trazer o seu relato e pergunta: como você está agora no plano espiritual? E os espíritos falam: olha, estou feliz. Então, deve ser tão bom, né? Chegar a falar: estou feliz. Depois ele traz os espíritos em condições medianas, que não está nem tão feliz, nem tão triste, está lá ali: eu tô aqui mais ou menos, né? Tô levando. Depois ele coloca os espíritos sofredores, os suicidas, espíritos que relatam, né? Aí falam por que suicidaram, como estão depois do desencarne, como estão no mundo espiritual. Depois ele vem trazendo dos criminosos arrependidos, aqueles que já tinham consciência do erro que eles haviam cometido, e a gente deduz que estão também num processo de sofrimento, né? Mas aí são os criminosos, aqueles que realmente cometeram crimes. E os espíritos endurecidos, que são aqueles que cometeram erros, mas não se arrependeram. Então ainda continuam naquela postura endurecida. E as expiações terrestres, que são espíritos já desencarnados, mas que quando encarnados na Terra, passaram por um processo de sofrimento muito grande. Então esses espíritos também vêm trazer os seus relatos, por que passaram pelo sofrimento, né, uma expiação tão árdua, e todos esses relatos servem de exemplo para nós, de como agir ou de como não agir aqui na Terra. Então, se eu quero estar numa situação feliz, que eu vou lá, leia, né, decore, estude a postura dos espíritos que já estavam felizes no plano espiritual, para que eu consiga, né, e aí buscar mais ou menos o que fazer e dos outros o que não fazer, né? E o último ali de como suportar a prova. Que aí o primeiro caso das expiações, né, terrestres, o primeiro caso que a gente vê, que Allan Kardec traz, né, das expiações terrestres, é de um menino que viveu um período curto aqui na Terra, mas ele era todo deformado, que ele fala que a perna é como se trançasse em volta do pescoço, e ele tinha muitas feridas na pele, pele e osso praticamente, muito magro. A família tinha deixado ele no hospital, imagina o hospital da época, né? Totalmente precário, e a família nem visitava, e o espírito de uma resignação, assim, que é um exemplo, né? Que um espírito fala nessa condição, sem nunca ter reclamado. Então esse espírito, ele vem falar, né, a necessidade que ele teve de passar por isso, mas que ao longo das outras reencarnações ele foi construindo dentro de si essa resignação e esse entendimento, né, de Deus, das suas leis. Então quando ele nasce nessa situação, ele já é um espírito resignado, que é um grande exemplo aí. E as outras histórias. Então,
Quando surge aí o livro do Céu e Inferno, que surge junto com os outros livros da doutrina espírita, surge numa época de questionamento, em que a humanidade estava aumentando o seu conhecimento na área da ciência, na área das artes. Foi a época que teve, o Renascimento, estavam questionando as questões da igreja, então surge aí o positivismo, surge forte o materialismo. Então está todo esse movimento entre o conhecimento, então vem esse questionamento também em relação à vida após a morte. Como que como que funciona, existe ou não existe? E Allan Kardec então coloca em um dos trechos do livro Céu e Inferno, logo no início, falando que é nessas circunstâncias desses questionamentos que o Espiritismo vem opor um dique à difusão da incredulidade, não somente pelo raciocínio, não somente pela perspectiva dos perigos que ela acarreta, mas pelos fatos materiais, tornando visíveis e tangíveis a alma e a vida futura. Então, em meio de todas as ideias que estavam surgindo na época para explicar essa questão da vida após a morte, nesse aumento da descrença da vida após a morte com o materialismo, é que o Espiritismo vem então barrar principalmente a ideia do materialismo, pôr um dique aí nessas ideias de forma lógica e comprobatória, comprovando. Então traz todo esse raciocínio lógico trazido pela parte científica da doutrina espírita e da comprovação. Aí tornando então esse mundo invisível palpável e tangível, através do entendimento, do conhecimento e através dos fenômenos da mediunidade. Porque aí, na época de Allan Kardec, a gente tem relatos de que existiam várias sessões de materialização. A gente tem até o museu que faz parte da Federação Espírita Brasileira, que quando inicia o espiritismo aqui no Brasil, a gente tem, eu nunca vi, mas conta que tem uma luva de cera, e que na época era cera líquida, que ninguém colocava a mão porque é extremamente quente, então através de um espírito, materializando a mão dele, formou então a luva. Tem um disco que era esse disco de carvão que eu nem nunca vi, que meu pai que conta, que se jogasse no chão quebrava, que através do processo mediúnico eles enrolaram, os espíritos, enrolaram lá o disco, e isso tá tudo no Museu da Federação Espírita Brasileira, isso no Brasil. E na época de Allan Kardec tinha os movimentos das mesas, as mesas girantes, que eram os espetáculos, tinha também a questão da materialização, dos espíritos, tinha esse processo de movimento de objetos. Tem um livro que chama No País das Sombras, que era uma médium, que ela relata a sua experiência, que era mais ou menos na época que estava surgindo o espiritismo, então ela ainda não tinha as orientações da doutrina espírita, ela estava estudando também, então ela relata vários fatos de materialização, de uma planta da Índia que eles materializaram lá na mesa. Então assim, você conseguia ver também o fenômeno, porque tem muita gente que tem que ver para crer. E na época isso acontecia. Então hoje, os espíritos nos falam que não há mais necessidade desses fenômenos físicos acontecerem, porque a doutrina espírita ela já foi constituída. Então agora tem que ser através do nosso entendimento da razão. E os próprios fenômenos intelectuais, através da psicografia, da psicofonia, são suficientes para o nosso entendimento. Mas na época era tangível, vamos assim dizer. E ele fala também, o homem, seja qual for a escala de sua posição social, desde selvagem, tem o sentimento inato do futuro. Diz-lhe a intuição que a morte não é a última fase da existência
e que aqueles cuja perda lamentamos não estão irremessivelmente perdidos. Então ele fala igual às vezes a gente brinca, né? Que é ateu graças a Deus. Claro que a gente respeita, mas assim como essa ideia de um ser criador existe intimamente em nós, há essa intuição de que a vida também não acaba, também existe em nós. Ele fala desde os selvagens. Só que a gente, nesse processo, às vezes fica muito apegado à matéria, que não consegue enxergar isso. Não consegue nem parar para ouvir a nossa intuição. Vai vivendo a vida como se fosse aqui agora. Mas todos nós temos essa intuição, desde o selvagem. Então a gente vê, às vezes, tribos indígenas que têm uma fé tão grande, um respeito pela divindade, pelos mortos. E isso é intuição. Mas às vezes a gente não consegue explicar, não entende como que é isso. Então às vezes cria ali explicações, cria, né, mitos em cima daquilo, mas hoje nós já temos condições de entender isso, principalmente através da doutrina espírita, né? Porque fala, deve ser muito triste a gente perder um ente querido e imaginar que acabou, morreu, acabou, nunca mais vou ver, né? Fica um vazio imenso. E a doutrina espírita nos traz esse consolo, de que ele não morreu, acabou, continua. Às vezes perto de nós, mesmo que não perto de nós no momento, mas que em algum momento nós nos reencontraremos. Agora chegou a nossa parte. Por que que os espíritas não temem a morte? Aí Allan Kardec vem explicando. Nós pegamos um trechinho só. Porque ele afirma, né? Ele vem explicar esse porquê. Então ele coloca, olha, que nós, espíritas, estudiosos da doutrina espírita, não tememos a morte, porque sabemos que a vida futura é a continuação da vida terrena em melhores condições e aguarda-nos com a mesma confiança com que aguardaria o despontar do sol após uma noite de tempestade. Gente, Allan Kardec é um espírito evoluído, né? Iluminado. Não é à toa que ele veio trazer a doutrina espírita para a Terra. E ele fala isso, eu imagino ele escrevendo numa tranquilidade e numa firmeza, numa convicção, que ele tinha da doutrina espírita, que ele tinha certeza que aquelas pessoas que que estudassem a doutrina espírita ia ter o entendimento que ele já tinha e ia ter essa tranquilidade. Que aí a gente vê a Amélie Gabrielle Boudet, a sua esposa, que quando eles vão inaugurar a livraria espírita, foi quando ele desencarnou, e ela deixa o velório dele, vai inaugurar a livraria e depois volta. Falei, quem de nós teria essa condição espiritual de fazer isso, apesar de todos esses conhecimentos que nós temos? Né, de superar a perda nesse nível de não deixar um compromisso junto da doutrina falir. E ela vai. Então aqui, ó, por quê? E a vida espiritual é melhor, porque é a nossa vida verdadeira. É quando nós estamos com todos os nossos sentidos disponíveis para o nosso uso. Então o que a gente tem de por que nós ficamos com medo da morte? Porque a nossa consciência vai nos cobrar. Então, às vezes, nós temos medo dessa cobrança. Porque quando a gente está aqui na Terra, a gente não lembra de nada, do passado, não lembra muito bem o que a gente assumiu. Às vezes a gente tem intuição, eu acho que eu devia ir lá, né, visitar o asilo. Mas eu não for não, tem tanta coisa para fazer. Então, às vezes, os compromissos que nós assumimos no plano espiritual, que a gente não lembra, não vem com o manualzinho. Então, às vezes, quando a gente deixa de fazer um ou outro aqui, a nossa consciência, no fundo, lá vai nos cobrar. Então, às vezes, a gente fica com aquele incômodo, não sabe muito bem o que é. E quando a gente desencarna,
Aí tudo fica claro pra gente. Então, às vezes o medo vem daí, mas não deveríamos ter medo se estivéssemos buscando, igual ele fala, né, nos esforçando para domar as nossas más tendências, que aí a gente vai desencarnar mais tranquilo, né? Eu fiz tudo ou quase tudo que eu podia para me melhorar aí, aproveitei ao máximo, mas às vezes a gente dá umas escorregadas, aí vai chegando quase que na hora da morte, aí a nossa consciência vai nos apertando. Mas com esse entendimento todo que a doutrina espírita nos traz, é para estarmos tranquilos, né? E tendo essa certeza de que vai ser melhor se nós agirmos no bem. E como eu falei, Kardec tinha a convicção tão forte de que a doutrina espírita, né, seria essa luz que nos impulsionaria a nossa reforma íntima, que nos deixaria nesse estado de espírito, tranquilo, aguardando com confiança a nossa morte, o nosso desencarne, como se a gente aguardasse o despontar do sol após uma tempestade. Olha que bonito, né? Aí agora é nós desenvolvermos em nós, construirmos em nós essa tranquilidade, esse entendimento e trabalharmos para chegar nesse nível aí que Allan Kardec se propôs. Né? Então, das qualidades do indivíduo depende-lhe a felicidade e não do estado material do meio em que se encontra, podendo a felicidade, portanto, existir em qualquer parte onde haja espíritos capazes de a gozar. Nenhum lugar lhe é circunscrito e assinalado no universo. Ele fala, a felicidade, ela é íntima, assim como a dor também. Então, às vezes a pessoa está ali entre amigos, mas está com uma dor íntima. Acontece muito, às vezes, com as pessoas no processo de depressão. Tem uma tristeza íntima que às vezes a gente nem percebe e ela está ali envolta de pessoas queridas, mas ela se sente só, no vazio. Isso é uma questão íntima. Assim como pode ter uma pessoa, que eu coloquei ali, né? Em um lugar em que todos estão tristes, sofrimento, mas ela, com a sua consciência, com a sua postura, se sente feliz. E nós vamos construindo, então, essa felicidade ou essa infelicidade à medida das nossas escolhas e do nosso caminho aqui na Terra. Que aí nós vamos construindo, então, o nosso céu e o nosso inferno. Então, não existe essa questão localizada do céu em cima, igual a gente tinha ideia, né? Ah, o céu está em cima, lá no céu, e o inferno embaixo da terra. Não. Claro que eles vão se atraindo em regiões, igual a doutrina espírita vem nos falar, né? Então, aqueles espíritos que quando desencarnam têm certos gostos, certo sofrimento, eles tendem a se reunir num lugar, criando ali aquele local, mas não é um local definitivo, é um local temporário criado pelas mentes que estão ali no estado de perturbação. Mas, como a gente vê nos livros, principalmente de André Luiz, quando vem os espíritos já iluminados auxiliar aqueles espíritos ali em sofrimento, é como se eles fossem aquela carinha ali. Eles já conquistaram a sua luz, então eles não se deixam influenciar pelaquele meio. E é a mesma coisa que quando retira um espírito ali e ele é levado para um local melhor, onde vai ser acolhido, aquela angústia dele não passa da noite para o dia, porque é um estado íntimo de alma, que cada um cria. Então, às vezes, quando a gente teme a morte, sabendo de tudo isso, é porque às vezes a gente não se esforçou o bastante para ter essa felicidade, aí a nossa consciência já começa a cobrar. E como a nossa consciência é a nossa própria julgadora, aí a gente já começa a sofrer. E ele vem falando também da questão do desencarne,
que a causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. Então, se nós estamos também buscando uma vida mais equilibrada, uma vida mais voltada para o bem, menos apegada aos bens terrestres, o nosso processo de desencarnação vai ser mais fácil. Agora, se for ao contrário, nós estivemos aí agarrados nos nossos vícios, agarrados nas coisas materiais, vai ser mais difícil. Então, até nós vamos construindo desde quando nós nascemos a preparação para o nosso desencarne e para a nossa vida futura. Aí Jesus nos chama a atenção, olha, o meu reino não é deste mundo. Então, vivam aqui na Terra, mas pensando no futuro. E é o que a gente não faz, que a gente fica tão envolvidos nas questões do dia a dia, ai, acordei, tem que trabalhar, tem que isso, tem que fazer aquilo, que a gente esquece que a gente é espírito e que vai voltar para o mundo espiritual. Aí quando viu, a vida passou. Aí o que eu fiz para mim, espírito? Quase nada ou nada. E o processo de desencarnação é aí. Então eu escolhi 2 espíritos para falar rapidinho a história deles. Um é o espírito feliz e o outro é um espírito sofredor. Então tem esse Bernardinho, que foi um espírito que a gente lê, a gente quase chora, porque sofreu muito na Terra. Então ele conta, através da comunicação mediúnica, ele conta a sua história. Então ele fala que ele viveu no ano, essa história que ele conta, nessa reencarnação específica, foi de 1400 a 1460, então a gente já imagina que não tinha nada em termos de civilização, então era tudo muito rude. E ele fala que ele trabalhava para ganhar o pão insuficiente para a família, então era paupérrimo, trabalhava muito, serviço muito rude, sofrendo dos patrões, para ainda ganhar insuficiente para a família. Aí ele viu a família dele também sofrendo, mas ele tinha dentro dele essa fé em Deus e essa confiança em Deus. Então, apesar de todo o sofrimento dele, ele nunca se revoltou. Ele era já um espírito resignado. Então, ele passa por todo esse sofrimento aqui na Terra de forma resignada e consegue, então, construir a sua felicidade interna. E ele fala que depois ele ainda volta a nascer na Terra como missionário, após essa vida que ele teve aqui na Terra de sofrimento, Então, e aí o pessoal da reunião pergunta, Na verdade, não pergunta não, ele que coloca, Se soubesseis, pobres amigos, o que suportei em minha longa existência, mas eu esperava a felicidade que não existe na terra, e o Senhor me concedeu. A vós todos, pois, meus irmãos, coragem, paciência e resignação. Então ele fala que se nós soubéssemos também quão felizes nós podemos ser depois do nosso desencarne, se nós realmente conseguirmos passar pelas situações da Terra com paciência, fé, ele fala que tudo que nós imaginarmos de felicidade, a felicidade ainda vai ser maior. Então, que a gente pode ter certeza que seremos recompensados, Então, a felicidade que vos espera está ainda bem acima, daquilo que a gente supõe que seja felicidade. Então, ele traz aí, a sua postura na Terra, enquanto encarnado, que lhe proporcionou essa felicidade enquanto espírito. E nós temos o exemplo de um espírito sofredor, que é o Novel, um jovem que desencarna em torno dos seus 24 anos. E ele era muito apegado à matéria, apegado ao corpo, então ele não se conformava em ter desencarnado, em ter morrido tão jovem.
Então ele ainda estava ali apegado ao corpo, não teve esse processo de resignação nem pelo seu desencarne. Então ele estava ali num período de sofrimento e ele sofria com os outros espíritos que ficavam também atormentando ele. Então ele estava num processo de sofrimento porque ele não consegue se desprender da matéria, dos bens materiais. Você fala, porque era jovem, né? Mas a gente tem um relato de um outro jovem aqui, que é o Vitor Le Bouffier, eu acho que fala, que é francês, que ele também desencarna jovem, mas tem uma postura totalmente diferente da do Novel. Então ele está no plano espiritual, o Vitor, numa posição de felicidade. E esse jovem, então, passa por esse processo de sofrimento por causa do apego, e ele continua sofrendo no plano espiritual porque ele não tem essa aceitação nem da sua morte. Então, aí são 2 casos para refletirmos, e é um livro que vale a pena nós lermos. Eu falo, muitas vezes a gente ouve as pessoas, né, que estão na doutrina espírita há muito tempo e nem nunca leram, ou só leram uma outra parte, mas vale a pena ler porque nos auxilia na preparação para o nosso desencarne, nos chama aí a atenção, e ainda mais quando traz esses relatos, que aí nos força a refletir mais como que está sendo a nossa postura aqui na Terra, e o que eu quero encontrar depois do meu desencarne, na vida após a morte. Eu quero morrer e sair rapidinho do corpo, né? Mas eu estou trabalhando para isso? Eu estou construindo, né, força, estou construindo a minha resignação, minha paciência para que isso ocorra de uma forma mais tranquila ou não? Então é uma meditação que cabe a cada um de nós fazer para que construímos. E Jesus é o caminho, né? Então disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. Porque, como coloca também Allan Kardec, fora da caridade não há salvação. Então todo esse processo que nós temos que fazer em nós, nas construções de todas essas virtudes, que elas vão se somar na caridade, segundo Jesus, segundo Paulo de Tarso, que tem aquela mensagem belíssima no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, todo esse esforço é para o trabalho no bem. Aí o primeiro Bernardinho, eles questionam ele, o que ele faz, né? Você trabalha no plano espiritual? Ele fala, trabalho, porque na verdade o ócio seria um martírio para o espírito que já entende as leis de Deus. Então, que nós possamos aí trabalhar em busca de fazer o bem. Eu agradeço a atenção, espero que tenha sido um incentivo para ler este livro, que é de grande valia para todos nós. Obrigada.